Hoje eu vou falar sobre campos conservativos. Campos conservativos formam uma importante categoria de campos vetoriais. A definição matemática de um campo conservativo é que ele é o gradiente de um campo escalar φ. Esse campo escalar φ é chamado de potencial. Na física é comum que o potencial seja definido como menos φ, mas isso recai na exata mesma definição. Vamos ver um exemplo de campo conservativo. O campo vetorial F, cujas componentes são y na coordenada x, x na coordenada y e 0 na coordenada z. É fácil ver que F é um campo conservativo porque F é o gradiente de um potencial, e esse potencial é dado pelo campo escalar φ de xy igual a xy. Vamos ver agora uma importante propriedade dos campos conservativos. Todo campo conservativo tem rotacional nulo. Para demonstrar essa propriedade, é muito simples. O rotacional de F é igual ao rotacional do gradiente de φ, mas uma identidade vetorial bem conhecida é que o rotacional de um gradiente é sempre zero. Então, o rotacional de F aí é zero. Essa propriedade nos permite responder uma pergunta que você deve estar se fazendo. Será que existe um campo que não é conservativo? E como é que eu consigo provar que, dado uma função f, não existe nenhuma função escalar φ cujo gradiente é f? Basta encontrar um campo vetorial f cujo rotacional não seja nulo, por exemplo, f igual a xj. O rotacional de f igual a xj pode ser facilmente calculado. Eu recomendo que você faça em casa. O rotacional de f é k, que não é nulo, e por isso f não pode ser um campo conservativo. Agora vamos fazer um exemplo um pouco mais complicado. Vamos pegar o campo vetorial dado pela seguinte expressão. Menos y seno de xy mais, abre parênteses, 2y menos x seno xy, fecha parênteses, j mais k. Esse é um campo conservativo. Vocês podem calcular o rotacional, vão ver que dá zero. Meu objetivo aqui é encontrar o potencial φ, cujo gradiente é f. Vamos ver como é que a gente vai fazer isso. Primeiro observamos que o campo vetorial f é composto de três componentes. f1 igual a menos y seno de xy, f2 igual a 2y menos x seno de xy e f3 igual a 1. E essas três componentes serão as três componentes do gradiente de φ. Isso quer dizer, f1 é a parcial de φ em relação a x, f2 é a parcial de φ em relação a y e f3 é a parcial de φ em relação a z. Então agora a gente recai num problema de resolver uma equação diferencial que vai ser muito simples. A gente simplesmente vai trabalhar com integrações e diferenciações. Sabemos que a derivada parcial de φ em relação a x é a componente f1, que vem a ser menos y seno de xy. Isso nos permite descobrir que φ é a integral de menos y seno de xy. Como é uma integral indefinida, eu preciso acrescentar constante de integração. A constante é uma constante em x aqui, ela pode depender de y e z. E, portanto, φ é cosseno de xy mais uma constante. E essa constante pode depender tanto de y como de z. Não custa agora observar que a parcial de φ em relação a x é justamente o f1, porque aquele c tem derivada parcial em relação a x igual a zero. Uma vez munidos de uma representação para φ, a gente pode calcular a derivada de φ em relação a y e comparar com f2. Vamos ver o que acontece agora. Observem agora que eu estou calculando a parcial de φ em relação a y a partir daquela representação. Então, a derivada do cosseno de xy é menos x seno de xy. E a derivada do c é a parcial de c em relação a y de yz. E esse termo eu vou comparar com f2. Esse termo tem que ser igual a 2y menos x seno de xy. É fácil ver que o termo menos x seno de xy se cancela e a gente tem
que a parcial de c em relação a y é igual a 2y. A partir dessa expressão, eu vou aplicar uma integração indefinida para obter uma expressão para c. A integral de 2y é y² mais d, onde d é uma constante que vai poder depender de z. Agora, terminar o problema recai em construir o valor de d de z. Basta aplicar na última componente do gradiente de φ, na f3. Então, vou calcular agora a parcial de φ em relação a z a partir da representação construída até o momento. Derivando φ em relação a z, os dois primeiros termos desaparecem, fica apenas a derivada de d. É uma derivada ordinária, porque d só depende de z, e isso tem que ser igual a f3, que é 1. Então, a derivada de d em relação a z é 1, d tem que ser z mais uma constante e. Agora eu terminei o problema, eu tenho uma representação para a função φ como sendo o cosseno de xy mais y² mais e. E é uma constante de integração arbitrária. Qualquer valor de e vai produzir o mesmo campo f, porque o gradiente de e é zero.